Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Espero que, como habitualmente, nos estejam a sintonizar nas melhores condições, ouvindo-nos com clareza, e que o nosso contributo possa ajudá-los, a cada um, a melhorar a sua condição de cidadão e de cristão. Como habitualmente, o Ser Igreja como este está no ar entre as 11 e a meia-noite, todas as sextas-feiras, e, como habitualmente, também depois passará a estar disponível no canal do YouTube da Arquidiocese de Braga e também na página da Diocese. Portanto, pode consultar-nos, pode ouvir as vezes que entender, pode partilhar no Facebook, ajudando a difundir, contribuindo para a nova evangelização, e pode rever também algum programa em arquivo. O nosso convidado de hoje é o Dr. João Duque. É uma pessoa altamente qualificada para vir falar sobre aquilo que nos interessa hoje, que é a Universidade Católica Portuguesa. Doutor, boa noite. Boa noite. É com muito gosto que, mais uma vez, já não é a primeira vez que aqui está, que nos vai ajudar a perceber várias coisas. A primeira é o que é essa coisa da Universidade Católica. É diferente das outras universidades? É a mesma coisa que as outras universidades? Algum traço característico? O que é que lhe apraz dizer sobre isso? A Universidade Católica, neste caso a Universidade Católica Portuguesa, é uma entre milhares de universidades católicas que existem no mundo e que são entidades especificamente de iniciativa da Igreja Católica. Aliás, são universidades aprovadas pela Igreja Católica mesmo do ponto de vista jurídico, e essa responsabilidade qualifica já, num certo sentido, na sua qualidade. Ou seja, uma Universidade Católica é uma universidade originada pela Igreja num local determinado. Pode ser uma cidade, na maior parte dos casos destina-se a uma cidade ou uma zona. No caso da Universidade Portuguesa, a Universidade Católica Portuguesa atinge o país todo em algumas localidades. Vários polos, não é? Exato. Mas, portanto, é a criação de uma universidade que faz parte intrínseca da missão da Igreja. É claro que a missão da Igreja não se pode definir só, eventualmente, pela celebração da missa dominical. Seria muito pouco, não é? Seria bastante. Sim, mas de qualquer maneira. Mas, portanto, é um dos aspectos da missão da Igreja. A missão da Igreja, em geral, é a transformação, de facto, da humanidade segundo o Evangelho. A transformação da humanidade segundo o Evangelho implica fazê-lo a vários níveis, e é radicalmente a transformação da existência das pessoas, com impacto sobre a transformação da cultura genericamente considerada. E por isso também se considerou há muito tempo, mesmo antes de as universidades coordenadas pela Igreja se chamarem católicas em sentido estrito, sempre a Igreja, começar na Idade Média, as primeiras universidades nasceram na Igreja, não é? Surgiram daí, teve a universidade como um local privilegiado de intervenção chamemos-lhe, enfim, para utilizar um termo hoje muito frequente, formatação da cultura em que vivemos segundo os princípios do Evangelho, num sentido muito vasto que depois poderemos explorar. E essa é a missão de qualquer Universidade Católica, também da Universidade Católica Portuguesa. Em última instância, a pergunta última sempre que se colocaria à Universidade Católica Portuguesa relativamente à sua justificação é se desempenha ou não desempenha suficientemente essa sua tarefa, essa marca. Exato, essa marca de ser uma universidade da Igreja ao serviço de toda, não só de parte, de toda a população, neste caso, de toda a população portuguesa, tanto quanto a consegue atingir nos locais em que está. Isto quer dizer que há uma marca, terá que haver uma marca distintiva, mas não segregacionista. Exato. Não é uma universidade clube propriamente destinada aos membros do clube. O entendimento da Igreja como um clube também é altamente problemático, e nesse caso seria também se aplicássemos à Universidade Católica. Aliás, não pede certidões de batismo aos seus alunos sequer,
no seu seio, no caso da Universidade Católica Portuguesa e noutros países ainda é mais, muitas vezes há alunos de diversas confissões cristãs e até cristãs ou não, religiosas até, e ateus, num certo sentido. Não há nada contra o facto de haver um aluno ateu no interior da Universidade Católica, uma vez que partimos do princípio de que os princípios cristãos que podem informar a humanidade podem informá-la positivamente quanto ao modo de viver, mesmo que a pessoa não chegue à fé em sentido explícito. Isso leva-me a fazer-lhe uma pergunta que tem a ver com esta recente exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que diz, e convida-nos com uma grande insistência, uma igreja em saída. De que modo é que a universidade é uma igreja em saída? Claro, faz parte da igreja, sim. É a igreja em saída. É do modo talvez mais explícito. Há muitas atividades da Igreja que nós sabemos se realizam muito no interior do ambiente eclesial, ambiente paroquial, dentro do templo, por exemplo, digamos, enfim, popularmente na sacristia, evidentemente. Um trabalho de universidade é claramente um trabalho no meio do mundo e sobretudo em diálogo, debate, discussão, contradição também, se for necessário, com a ciência e os saberes que nos acompanham. De que modo, por exemplo, o polo de Braga, que tem 3 faculdades, não é? Que é de filosofia ou das ciências humanas, ciências sociais e teologia, de que modo é que se sente como responsável por este trio da Universidade Católica Portuguesa, de que modo é que sente que é uma igreja em saída? Ou será que é preciso torná-la mais igreja em saída? Mais é preciso sempre, num certo sentido. De qualquer modo, bom, temos que reconhecer que uma boa parte dos nossos 1000 e tal alunos aqui no Centro Regional de Braga, uma boa parte, não sei, não temos estatísticas, mas certamente não está dentro da igreja. Haverá algum não batizado, não sei. Nunca fizeram essa prospecção, não? Sabemos que alguns não cristãos, um ou outro, mas é sobretudo vindos de fora, da África, muçulmanos, por exemplo, e assim, mas não praticantes ou indiferentes por completo, há muitos. Sem dúvida, e fazemos um trabalho, evidentemente, também de evangelização interna, mas respeitamos as opções das pessoas. E, portanto, nesse sentido, eu diria que já estamos a jogar fora de casa, pois. Embora já estão fora. Sejam nossos, mas estamos a lidar com alunos que estão de fora, muitos deles. E, portanto, na medida em que não encobrimos, antes pelo contrário, explicitamente expomos os princípios cristãos e em algumas unidades lecionadas mais do que noutras de forma clara, já se trata de evangelização para fora. É claro que esse diálogo depois dá-se, por exemplo, no trabalho dos professores, na medida em que são investigadores ao mesmo tempo, entram em relação na investigação com docentes de outras universidades, de outros países, inclusivamente, que até desconhecem o cristianismo, em algum caso, ou até se opõem, ou até são ati, propriamente. Depois há um modo local de poder fazer isso, que esse até pode ser aperfeiçoado, que é a relação às universidades não católicas, neste caso à Universidade do Minho, que é concretamente aqui na nossa arquidiocese, aqui na Diocese de Braga, e a relação que há em áreas científicas afins já é uma forma de a Igreja de algum modo estar presente, porque o investigador e o docente da Universidade Católica, e em princípio com o seu efeito também são os alunos, não trata a psicologia absolutamente do mesmo modo, sem fugir a nenhuma exigência científica, portanto não é tratá-la confessionalmente, mas como sabemos, as abordagens das ciências têm sempre também matrizes humanas específicas, e aí evidentemente que há um património científico, digamos assim, que esse é comum a todos os cientistas, cristãos, ateus, indiferentes, etc. E esse é igualmente tratado com igual profundidade, rigor. Portanto, há cientistas que são cristãos, católicos,
e que abordam as questões que qualquer outro pode abordar. Exato. Há, com certeza, a grande diferença que é uma visão mais ampla, não é? Aos olhos, ou uma leitura compaginada com o Evangelho. Será isso? E com a doutrina social da Igreja. Exato. Em parte, sim. Eu acho que isso depois tem uma aplicação, neste momento, muito significativa no ambiente universitário, especificamente português e talvez até europeu e até ocidental, digamos, do famoso primeiro mundo. Há uma evolução da universidade que, num certo sentido, se encaminhou, talvez exageradamente, para uma compreensão demasiado tecnológica e positivista da ciência, e que colocou em segundo plano, ou até desqualificou como ciência, a grande tradição das ditas humanidades, ciências humanas, filosofia, concretamente, por exemplo, que foi o início da Universidade Católica, precisamente, a teologia também, concretamente. E, portanto, há um trabalho a fazer no seio do ambiente universitário também, para que se perceba em que medida toda a ciência tem a beneficiar, na medida em que se articula com modos diferentes, científicos, embora de ciências diferentes, de abordar a realidade. Este era o grande desafio de João Paulo II, na Fides et Ratio, por exemplo, ou todo o pontificado de Bento XVI, muito preocupado com o diálogo entre a fé e a razão, porque houve um corte durante o século XIX e parte do século XX, e durante todo o século XX, houve um corte cada vez mais acentuado entre a fé e a razão. Isto é, quem é cientista não pode ter fé. Exato. E quem tem fé não pode ser cientista. Isso é, acho que nas ciências positivas, na área da física, da matemática, então na biologia, por exemplo, isso foi muito... Há uma falha de epistemologia aí, que é claro, enfim, e que tem a ver também com uma crise de leitura filosófica, porque a filosofia pode ajudar a fazer a ponte, uma vez que nos ajuda a perceber que o problema do conhecimento é algo bastante mais profundo do que a redução do conhecimento, de facto, ao nível das ciências ditas duras ou ditas positivistas. E, portanto, com uma noção muito mais vasta do conhecimento, há outras tradições do conhecimento que ganham peso para o ser humano e que são depois importantes socialmente também, culturalmente e até economicamente. E parece-me, não só pessoalmente, parece-nos a nós, aliás, a perspectiva de uma Universidade Católica, que nisso até está irmanada com outras universidades, ou pelo menos algumas áreas de outras universidades, é que um dos graves problemas culturais europeus contemporâneos é precisamente a desvalorização da tradição humanística, em que entraria este leque completo de filosofia, teologia, humanidades, história e outro tipo de abordagens do ser humano. E essa crise está a afetar muito as nossas universidades europeias, está a afetar a cultura europeia e está a ter consequências nada benéficas também sobre outras culturas, não é? Sobre a vida dos cidadãos dessas culturas, inclusivamente depois com resultados económicos não benéficos, porque tudo isto vai encaminhar-se para uma formação debilitada do ser humano na sua integralidade, incluindo a dimensão ética. E sujeitos bons técnicos, mal preparados humanamente, originam sociedades mal preparadas humanamente, que originam desequilíbrios, claramente, e verdadeiras monstruosidades, grandes problemas económicos, como nós estamos a assistir. Aliás, isto é engraçado pensar, é curioso pensar, mais que engraçado. Por exemplo, quando o Papa Francisco, nesta exortação, na última exortação apostólica, diz: esta economia mata porque, não é? Foi retirado do pensamento dos economistas, dos gestores, todo o pensamento meta-economicista, isto é, da dimensão da ética. Exato. Desapareceu. Exato. E o que interessa é o lucro. Exato. Não é? Venha ele de onde vier, se eu tiver que matar, maltratar, isso não conta. Exato. Não é? Porque o que interessa é que eu tenha lucro. Portanto, esta economia mata porque lhe falta essa dimensão. Exato. Eu pessoalmente, uma vez que neste momento, enfim, durante esta fase, é o que me toca, estou à frente responsável pelas 3 faculdades em Braga, no caso Centro Regional de Braga, sinto-me, por um lado, contente, até orgulhoso,
de estar à frente de 3 faculdades para quem esta marca é sumamente importante. Claro que, por outro lado, há o grande problema de que, tendo culturalmente menos peso estas áreas de formação, isto depois reflete-se, evidentemente, em número de alunos, e nos isso custos, reflete-se financeiramente, etc. Ou seja, por um lado, somos altamente penalizados por termos investido e estarmos concentrados nas grandes áreas da formação humanística do ser humano. Que são altamente desvalorizadas nos tempos contemporâneos. Seja nas universidades estatais, seja nas universidades não estatais. E nós, claro, como não temos apoio estatal, ainda mais sentimos esse problema. Mas, por outro lado, do ponto de vista de princípio e até de consciência, sinto-me bem por, de facto, as faculdades que neste momento estão sob minha responsabilidade administrativa, depois têm as suas direções respectivas, correspondem precisamente nas suas matrizes àquilo que me parece ser fundamental para o futuro da preparação cultural na Europa, e neste caso a nossa incumbência, a Universidade Católica Portuguesa, é da população portuguesa, e Centro Regional de Braga é essencialmente da população minhota, porque é aquela que nós estamos devotados do ponto de vista mais do serviço efetivo, da Universidade e de proximidade. Por isso faz sentido o Dia da Universidade Católica. Exato. E ser celebrado em igreja, quer dizer... O que é que isso quer dizer? Por um lado, o Dia da Universidade Católica, em geral, para a população, que se note que há uma universidade com uma matriz. O diferente, eu tenho algum receio sempre de dizer o diferente. O diferente significa, não há problema nenhum, antes pelo contrário, seria muito bom que haja universidades não católicas que tenham uma matriz semelhante. Perfeitamente, assim fossem todas, mas temos que admitir que, enfim, no conjunto é o pluralismo, mas no conjunto da nossa cultura não só isso não acontece, como de facto pode haver de facto a tal tendência mais tecnicista ou positivista, porque é mais rentável também, eventualmente, de outras universidades, e nesse sentido a Universidade Católica, não sendo clubística, recorda à população que há um outro modo possível de ser universidade. Há outros óculos de ver o mundo, a ciência. Não só os óculos estreitamente cientificistas, no sentido mau do termo, que também pode existir. Isso por um lado. E que o Dia da Universidade Católica seja celebrado internamente também na Igreja, no caso até com uma celebração até litúrgica, significa precisamente que, neste caso, a Arquidiocese de Braga, embora aqui mais abrangente, porque nós acolhemos alunos, sobretudo da Diocese de Viana também, e das dioceses mais próximas aqui, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Lamego e assim. Portanto, que todas essas dioceses tenham consciência de que há uma universidade que é não só propriedade jurídica, mas que é uma atividade da Igreja, e que o povo de Deus que se reúne nas celebrações pode não ter suficiente consciência disso. A universidade é deles, ou seja, está ao serviço, é da Igreja ao serviço de toda a população. De toda a população, pode ser ao serviço da população fora da Igreja também, mas também ao serviço da população dentro da Igreja, evidentemente. Isto, acho que disse uma coisa muito importante que vale a pena desmistificar, que é aquilo que se ouve às vezes com uma certa insistência e que me demonstra, em meu entender, um certo subdesenvolvimento na formação cristã de muitos leigos. A Universidade Católica isso é para os padres. Pois. Não é, minimamente. Não. Que será uma minoria. Sim, no caso. Diríamos que até consoante os sítios, por exemplo, a implantação da Universidade Católica em Lisboa, aliás, muitas notícias têm vindo até ultimamente à ribalta, sobretudo por causa da Faculdade de Economia. Que está no topo dos topos. Sim. Tem tudo a ver menos com padres em sentido direto, e nós, claro, com as nossas formações aqui em Braga, formação em Psicologia, não há nenhum padre aluno que eu saiba, em social, ciências da comunicação, em turismo, portanto, há tecnologias, etc. Temos a teologia, sim, aliás, na qual mais de 30% não se destina sequer à ordenação também, mas pronto, aí a teologia sempre seria mais específica, mas não é de facto, nem é uma universidade para padres, ou para a formação de padres, nem é uma universidade sequer para católicos só. Agora, é uma universidade dos católicos, no seu conjunto, isso é,
não é uma universidade de propriedade de um bispo ou de vários bispos, juridicamente é da Conferência Episcopal Portuguesa, mas a Conferência Episcopal Portuguesa representa a população católica portuguesa. E, portanto, nesse sentido, representa todos os católicos. Isto é quase como um museu que é administrado por uma diocese, por hipótese, mas que está aberto a toda a gente. Quem quiser pode ir visitar o museu. Por outro lado, mas para além disso, mesmo o sentido de propriedade. Claro que, sem ser mal entendido, o museu pode ser do cabido da Sé Catedral do ponto de vista jurídico, porque tem que ter uma entidade jurídica que seja propriedade. Mas sendo da Igreja, rigorosamente, é propriedade de todos os cristãos, é do povo de Deus, ao serviço da cultura. Significa que no dia da Universidade Católica o povo de Deus deve ser convocado a perceber a consciência que é uma universidade deles, que a universidade também é nossa, é nossa, de todos nós, é nossa, e que, além do mais, sobretudo nestes momentos difíceis em que todas as universidades portuguesas atravessam, enfim, momentos fortes de transformação e dificuldades, o povo de Deus tem que tomar consciência de que pode ter vontade em continuar a ter esse serviço à população ou não. E se o povo de Deus abandona a Universidade Católica como tal pode desaparecer, ou então pode aguentar-se sustentado por, enfim, um grupo já muito mais clubístico ou elitista, ou que pode não ser que foge ao objetivo primeiro, não é? Exato. Doutor, diga-me uma coisa, nós estamos a terminar esta intervenção como responsável do Polo de Braga da Universidade Católica, quero dirigir algumas palavras aos nossos ouvintes. Já é tarde, não estão a dormir com certeza, e o Dr. João Duque é uma pessoa que fala bem e que mantém a atenção presa, e por isso eu peço que estejam agora atentos, porque vai nos deixar uma mensagem com a veemência que a gente lhe conhece. Eu iria em continuidade com o que acabei de dizer, que a população católica, sobretudo da região do Minho especificamente, sinta, neste caso concreto o Centro Regional de Braga da Universidade Católica, como uma universidade católica nossa, deles, portanto, nossa, que também estou incluído, a todos os níveis, e que cuide dela. O cuidar dela não é só ajudá-la financeiramente com os petitórios que vão ser feitos nesse... Que também ajuda. Também ajuda, evidentemente, sobretudo em momentos mais difíceis, mas tendo o cuidado de que ela cumpra a sua missão, porque pode ser gerida mal e, portanto, pode encaminhar-se para o não cumprimento da sua missão. E isso acho que é uma tarefa e um trabalho que temos que fazer, que a Universidade Católica, como outras realizações da Igreja na nossa região, esteja no coração dos fiéis como algo seu. Ao mesmo tempo, nós, apesar de tudo, vivemos numa região ainda relativamente juvenil, em comparação. Sim. Só em comparação. só em comparação. Mas sim, apesar de tudo. E, portanto, os nossos alunos são o sentido da nossa existência. Por um lado, são eles que nos sustentam, evidentemente, o Estado não dá nenhum cêntimo para a Universidade Católica, portanto, quem sustenta a Universidade Católica são os pais dos alunos, os alunos diretamente. Por outro lado, são o sentido da nossa existência, porque é para a formação o mais qualificada possível, o mais completa possível, dentro dos valores da honestidade, sobretudo dos valores cristãos que nós tentamos trabalhar, são a razão da nossa existência. E os nossos alunos são os filhos da população desta região, maioritariamente cristã. E, portanto, na prática, os nossos ouvintes católicos têm os seus filhos como potenciais alunos nossos, e que pensem nisso. Eu compreendo que há muitas ofertas, até eventualmente monetariamente mais vantajosas, devido ao desequilíbrio que temos no financiamento do nosso ensino superior, mas há também mais-valias, de facto, na frequência da Católica, e que pensem sempre pelo menos 2 vezes ou 3 quando pensarem, e ajudem os filhos a pensar isso, quando pensarem na formação de futuro dos seus filhos, se não valerá a pena apostar na formação completa que a Católica tenta dar de forma, enfim, sustentável e de forma forte, se quisermos. Aqui fica o apelo do Dr. João Duque. Espero que tenham gostado da sua intervenção, como espero, isso é vivo, é certo, que gostaram, e se tiverem alguma questão a pôr, com certeza que o Dr. João Duque estará disponível para dar a resposta e ajudar a refletir mais profundamente.